TV Câmara Jacareí é uma das pioneiras em traduzir em libras a programação legislativa. Educação à distância oferecida de forma gratuita em Jacareí. Medida provisória da liberdade econômica deve ser votada até setembro em Brasília. E com a gente o jornalista Márcio Martinelli, que vai comentar os destaques da 23ª sessão ordinária que acontece amanhã. E também o presidente da Câmara e vereador Abner de Madureira. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Muito obrigada a você que nos acompanha ao vivo pelo canal 39.2 Sul HF ou também pelo 12 da NET e ainda pelas nossas redes sociais. Bom, e eu dou bom dia para a Cibele Sugana, que está aqui comigo hoje mais uma vez. Bom dia, Cibele. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos vocês aí de casa. Você aí, lembre-se que você também pode participar. Mande as suas perguntas através das nossas redes sociais e participe do jornal junto com a gente. Vamos conferir agora o que foi destaque na mídia impressa regional e nacional no Giro de Notícias. Nossa primeira notícia, então, do Diário de Jacareí, suplente do PSC, pede a cassação de mandato de Fernando da Ótica, vereador aqui dessa casa. A gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho com o jornalista Márcio Martinelli, que está aqui com a gente. Então, daqui a pouco, mais informações para você sobre essa cassação do mandato do vereador Fernando da Ótica. Próxima notícia do jornal O Vale. Projeto que cria colégios militares ganha parecer favorável na Alesp. Pois é, Leilane, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo deu parecer favorável ao projeto da deputada aqui da região, a Letícia Aguiar, que autoriza a criação de colégios públicos militares no estado de São Paulo e alguns aqui na RM Vale. A proposta foi uma das promessas da Letícia Aguiar, uma das promessas de campanha dela, ela que é de São José e convive, né, com esse ambiente militar e esse projeto prevê que as escolas sejam incluídas na estrutura organizacional da PM e seja também gerida pelo comando da Polícia Militar. Vamos lá para a nossa próxima notícia, agora do âmbito federal, do nosso Senado. Projetos culturais considerados raízes da cultura do país poderão ter prioridade. Ontem, dia 12, a Comissão de Direitos Humanos aprovou, então, um relatório favorável do senador Teomário Mota ao projeto que determina que o Fundo Nacional de Cultura deverá dar prioridade na distribuição dos recursos a projetos ligados às expressões de origem local, reconhecidamente tradicionais e consideradas raízes da cultura brasileira e também as comunidades indígenas e afro-brasileiras. A proposta modifica a Lei Rouanet e prevê que o Programa Nacional de Apoio à Cultura promova, apoie e divulgue a cultura das comunidades, como eu já falei anteriormente, indígenas e também afro-brasileiras. Vamos lá para a nossa próxima notícia. Câmara dos Deputados, comissões debatem inclusão digital do idoso. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promove uma audiência pública amanhã, dia 14/8, sobre a inclusão digital do idoso. Esse assunto ele é muito debatido, muito se fala sobre a exclusão do idoso que não sabe aí lidar com as redes sociais, não sabe lidar com o smartphone. E do total da população idosa do país, 25%, somente 25% está conectada à internet e conhecem os usos do smartphone. O restante ainda carece de inclusão digital, canal de comunicação que dá acesso à informação e conhecimento, instrumentos à qualidade de vida da sociedade moderna. A audiência vai ser transmitida amanhã, então, como eu disse, ao vivo pelo site da Câmara Federal. Nossa última notícia vem lá da Agência Brasil. O Brasil deve retomar grau de investimento em breve, segundo o ministro.
O Brasil deve, então, retomar esse grau de investimento, que é uma classificação concedida por agências especializadas que garante aporte de mais recursos estrangeiros no país. O Brasil, recentemente, vem aí tendo uma queda nessa questão do investimento e a previsão, né, do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, é que esse investimento aumente. Ele disse que o país está tendo recuperação em todos os indicadores, o que faz jus à reclassificação na nota de risco pelas agências. Essas foram as nossas notícias, agora falando do cenário nacional, e agora a gente vem aqui para a Câmara Municipal. Vamos conversar com o Márcio Martinelli sobre a 23ª sessão ordinária que acontece amanhã. Bom dia, Márcio. Bom dia, Leilane, bom dia, Cibele, bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. Amanhã a gente tem 2 projetos, tem também um tema bem polêmico que a gente comentou na notícia do Diário de Jacareí, mas vamos então conferir qual é o primeiro projeto. Só se puder colocar na tela para a gente ver. Projeto de lei do Legislativo 20/2019, ele regulamenta aqui na cidade a lei federal sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários na administração pública. É uma discussão única e o projeto é da vereadora doutora Márcia. Exatamente, Leilane. O projeto ele foca nas questões das reclamações em relação ao atendimento no serviço público na questão da saúde da cidade. Então, a vereadora, um pouco atenta a esta pauta, ela fez essa sugestão por meio desse projeto que ele tenta utilizar por meio de ferramentas. A ferramenta que ela gostaria de utilizar, que ela implementou no projeto, foi o token eletrônico, que é aquele tablet gigante que nós conhecemos muitas vezes em estabelecimentos comerciais, a gente vê muito em shopping, né, para ter um mapa virtual em relação ao local. Tem também alguns estabelecimentos de lojas em relação à roupa, para você determinar se você gostou, se você não gostou, enfim, uma questão mais relativa a reclamações. Então a vereadora também vem implementar esse material nesse sentido. Então o que ela propõe? Coloque-se tokens eletrônicos nos órgãos públicos que relativos à saúde da cidade, seja ali UBS, na unidade de saúde da família, pronto-socorro, plano de emergência, enfim, todos os locais que estejam relativos a esta questão. Coloque-se isso lá e os cidadãos, os usuários desse serviço público, poderão utilizar deste meio para fazer a sua avaliação, tanto na parte da qualidade do serviço público em relação à recepção, em relação ao atendimento médico, em relação ao atendimento da equipe de enfermagem, em relação à farmácia, né, a quantidade de medicamentos que estão sendo distribuídas para a sociedade. Enfim, lá o cidadão terá a liberdade de colocar a sua opinião por meio também, como a gente vê no meio privado, por meio daquelas faces, né? Bom, ótimo, médio, ruim, péssimo. Ele pode tanto avaliar por esta forma, como colocar a sua opinião de forma escrita. Então a vereadora vem, com esse projeto, vem colocar nesse sentido, para tentar armazenar uma base de dados, aferir esses documentos, né, compilar e assim distribuir para os órgãos reguladores da cidade, seja ele Conselho de Gestão, Conselho Gestor da Saúde e até mesmo a Câmara Municipal de Jacareí, que é o órgão fiscalizador. Então ela vem nesse sentido de tentar expor um pouco mais, ver um pouco mais como estão acontecendo a questão do serviço público na parte da qualidade da saúde. A gente teve aqui, Márcio, recentemente uma audiência pública bastante, não sei nem se a palavra certa é polêmica, mas bastante triste, onde a gente ouviu vários relatos, infelizmente, de morte por pessoas que utilizam ali a UPA Dr. Telmo, né, a UPA 24 horas. Talvez esse seja um meio também de minimizar essas reclamações, tendo ali, colhendo de forma automática a reclamação ali no posto de saúde, talvez minimize relatos como a gente viu na audiência pública que aconteceu, se eu não me engano, há umas 2 semanas. Exatamente, foi há 2 semanas. Foi uma audiência especificamente para se discutir a qualidade no atendimento do Dr. Telmo, da UPA Dr. Telmo, né, que havia muitas reclamações, tivemos relatos bastante fortes aqui nesta casa em relação ao atendimento tanto do médico quanto da parte de enfermagem, quanto da parte de farmácia. E os vereadores, assim como deve ser, estão atentos a essa questão e buscam meios para tentar melhorar, para tentar otimizar essa situação. E a vereadora Márcia já havia atrás desse projeto, esse projeto não é de agora, ele já havia estado no plenário, os vereadores decidiram adiar por motivos de discussão e agora volta para no dia de amanhã para tentar discutir e votar, né? Existem umas questões que os vereadores devem tocar em relação ao projeto, né? Apesar de ter recebido parecer jurídico favorável, alguns vereadores já demonstraram estar um pouco receosos em relação à OAS. Nossas unidades de saúde na cidade são comandadas pelas OAS, são uma espécie de empresa terceirizada que faz esse serviço público.
Então você colocaria dentro deste contrato mais um empecilho entre aspas, é claro, que não estaria no contrato. Então ela teria que comprar esses equipamentos, né, dependendo de qual for, pode ser tanto equipamentos caros quanto baratos, dependendo do modelo que você escolher. Então isso os vereadores podem colocar para discussão no plenário. Mas vamos aguardar. O importante é que as pessoas saibam que o projeto tem essa medida, colocar tokens, né, nos órgãos públicos de saúde, para que o cidadão, para que você possa avaliar da maneira que entender melhor a questão médica, a questão de enfermagem daquele estabelecimento de saúde. Legal, a gente tem mais 2 assuntos para conversar com o Márcio, a gente volta daqui a pouco. A medida provisória 881, conhecida como a MP da Liberdade Econômica, teve o texto alterado para que fosse votada antes de perder a validade, até o dia 10 de setembro. A proposta dispensa alvarás para atividades econômicas de baixo risco e propõe mudanças na CLT. A MP 881 de 2019 está sendo chamada de Medida Provisória da Liberdade Econômica, porque propõe justamente uma série de medidas que visam impulsionar o empreendedorismo enquanto aliviam o peso do Estado na economia. A MP, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, tinha originalmente 19 artigos, mas terminou com 53 depois de ter recebido mais de 300 emendas na comissão mista que analisou e aprovou o texto no início de julho. Entre as principais novidades trazidas pela medida provisória estão a dispensa de licença e alvará para pessoas físicas e jurídicas empreenderem negócios considerados de baixo risco, a liberação de trabalho aos domingos e feriados, o afrouxamento de regras para a composição de CIPA, Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes, a aplicação de regras do direito civil a quem recebe mais de 30 salários mínimos, a criação da carteira de trabalho digital e a imunidade burocrática para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e para a criação de startups. Para o relator da matéria na comissão mista que analisou a MP, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, a aprovação da medida provisória representa um enorme avanço na desburocratização da economia e na geração de empregos. Nós temos hoje uma das principais leis que começa a nascer justamente para que o ambiente de trabalho perca o peso do Estado, impedindo que a gente gere emprego e renda nesse país. O Brasil vai diminuir em 100 países, 100 colocações dentro de um quadro de 180 países, e é um avanço importante dessa lei que tem uma perspectiva, com dados da SPE, Secretaria de Política Econômica, de atingir a geração de quase 4 milhões de empregos só pela desburocratização. O PT foi o único partido a votar contra a MP na comissão mista e o deputado Enio Verri explica o porquê. Ela não trata nada dos monopólios e oligopólios privados que não permitem que as micros e pequenas empresas sobrevivam. Então ela vende um sonho. Qual o sonho que ela vende? Que se você tirar direito dos trabalhadores, portanto reduzir poder de compra, se você criar condições para as micros e pequenas empresas abrirem suas portas de forma mais rápida, simplesmente por isso você vai gerar emprego e a economia vai crescer. Isso não é verdade. Se de um lado os defensores da proposta destacam o combate ao abuso do poder regulatório exercido pela administração pública, do outro, críticos especialistas têm classificado a medida provisória como uma mini-reforma trabalhista disfarçada, uma vez que ela altera diversos pontos da CLT. Não dá para dizer que a reforma ela não tem possibilidade de viabilizar uma melhoria na empregabilidade, mas a reforma trabalhista, como ela foi aprovada, ela não gerou, né, pelo menos de maneira isolada, não gerou crescimento de empregos. Tá? E aí essa nova reforma, mini-reforma, pode também ir pelo mesmo caminho. Eu não entendo essa forma, porque os pontos que são abordados, que poderiam influenciar numa reforma trabalhista são, primeiro, salários acima de R$30 mil não seriam regidos pela CLT, o que é algo que o próprio mercado e as próprias partes solicitam. A CLT foi feita para defender situações de vulnerabilidade, mas quem tem salários altos acima de 30 mil não pode se dizer vulneráveis. O segundo ponto é a questão da relativização da CIPA, Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes, que em muitas empresas não tem menor sentido. Ela foi criada mais para os ambientes industriais, mas vários ambientes não há necessidade disso. Para não perder a validade, a MP da Liberdade Econômica precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado até o próximo dia 10 de setembro.
É isso aí. E um dos projetos de lei que aguarda votação aqui na Câmara prevê a regulamentação de serviços de terapias e procedimentos odontológicos de caráter complementar. A nossa equipe foi consultar a opinião popular sobre essa proposta. É o que você confere agora no quadro Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo número 6 de 2019 autoriza e regulamenta a organização e funcionamento das ações de serviços públicos de saúde, dos serviços de terapias e dos procedimentos médicos e odontológicos de caráter complementar, como acupuntura, homeopatia, fitoterapia, ozonioterapia e medicina antroposófica, aqui no município de Jacareí, e dá outras providências. Eu sou super a favor, eu acho que a medicina alternativa é a bola da vez, assim, né? As pessoas estão usando muito, tem funcionado demais. E como é uma medicina muito próxima da gente, né? A gente pode usar ervas que tem no quintal, a gente pode usar tratamentos bem acessíveis, então eu acho que é excelente a ideia, acho que perfeita. Implementar esses meios alternativos, ela é bem válida, ela é bem favorável à questão da cidade. Sim, eu acho. Eu fiz mesmo, realmente, eu estava travada com a coluna e uma terapia que eu fiz foi acupuntura, sementinha na orelha e funcionou. Eu acredito que muitos problemas são emocionais e precisam dessa atenção e eu acredito que seja um adjuvante. Eu sou a favor, porque essas medicinas eu acredito que funcionem e não traz prejuízo para a saúde do ser humano. É uma coisa mais saudável, são caras e estaria à disposição para a população mais carente. E eu acho que também evita que a gente coloque muita tóxico, né? Veneno no corpo, né? Então você usar desses métodos facilita com que você também seja mais saudável, né? Esteja melhor. E não trabalha só a doença em si, né? Esses métodos ele trabalha o emocional, ele trabalha o físico, ele trabalha o espiritual, então é bem mais completo, eu acredito, do que a medicina tradicional com remédios. Até porque nós sabemos que os custos com médico, com remédio, ele é um custo alto na realidade do nosso país, né? Então você criar mecanismos que venham a agilizar todo esse processo, que venha diminuir os custos com medicina e atender numa maior eficácia a demanda do povo seria bem válido, é justificável sim, é muito válido. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br e vote. Pois é, continuando o assunto estamos falando sobre saúde, falamos sobre medicina alternativa, vamos falar sobre saneamento básico. Márcio, isso tem a ver com o projeto que vai ser apresentado amanhã pelos vereadores. Exatamente, Sibeli. Vereadores não, desculpe, pelo prefeito. A autoria do prefeito, mas os vereadores vão discutir aqui com a gente. Então você percebe aí a autorização do SAI para projetar e fornecer materiais para instalação de soluções para tratar efluentes domésticos. Bom, efluentes são resíduos, né? Efluentes é tudo aquilo sólido, gasoso ou líquido que sai tanto da questão industrial quanto da questão doméstica. Então o projeto vem focar nessa questão do saneamento básico. Existem várias áreas da nossa cidade, tanto urbanas quanto rurais, que ainda não possuem o adequado saneamento básico. Ainda coloca todos os seus dejetos em determinado local dentro do bairro, sendo que a instrução é para que ele saia dos bairros e vá para a estação de tratamento de esgoto. Então o projeto vem permitir, caso seja aprovado, que o SAI possa tanto fazer o projeto quanto fazer o fornecimento de materiais em questões individuais. Ou seja, se você mora uma residência que não possui estrutura adequada, que a cidade não forneceu o tratamento de água e esgoto para você e que você não tem, inclusive, recursos para fazer a própria instalação, o SAI pode fornecer o projeto de instalação e os materiais. É claro que tem algumas condições contratuais em relação a isso, mas quem vai fazer a obra será você mesmo. Quem vai contratar uma empresa especializada, ou talvez você mesmo possa fazer, quem vai fazer é o próprio cidadão, é o próprio proprietário da residência. Tem algumas condições para as famílias que têm recursos de até 3 salários mínimos. O SAI vai fornecer integralmente tanto o projeto quanto a questão dos materiais. Para quem tem até uma renda familiar de até 5 salários mínimos,
o SAI fornece 50% e os outros 50% é necessário o pagamento, pode ser por meio de parcelas ou por meio de outros tipos de leis que beneficiam o cidadão da cidade. E para quem está acima desse patamar, precisará pagar integralmente esses recursos, principalmente em relação ao fornecimento de materiais que o SAI vai proporcionar, podendo também ser pago em forma de parcelamento. O importante desse projeto é que é uma tentativa do prefeito Isaías de tentar melhorar a questão do saneamento básico da nossa cidade. Muitos bairros ainda carecem desse tipo de situação que cada vez mais tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública, vamos dizer assim, entre aspas, vai para cima. As ações estão cada vez crescendo mais, os processos penais que o cidadão entra pedindo, solicitando, obrigando a prefeitura a realizar esse tipo de obra no seu local é cada vez maior. Então o prefeito Isaías tenta se antecipar a essa questão e fazer com que o SAI possa realizar esse tipo de atividade, assim ajudando as famílias da cidade. Quando o projeto for aprovado, as pessoas poderão entrar em contato com o próprio SAI para fazer essa solicitação e lá você vai ter todas as informações de como receber esse material, de como fazer o pagamento também. Márcia, a gente tem alguma noção sobre como é que está essa questão do saneamento básico aqui em Jacareí? Dentro do projeto, o prefeito forneceu alguns dados bastante interessantes em relação às famílias da cidade. Então, por exemplo, ele coloca que os bairros que não são atendidos pela rede de água e esgoto, em questões de família, o parâmetro é sempre o número de famílias, este número está em 1.470 famílias. Então esse é o número de pessoas que não têm acesso à rede de água e esgoto na cidade. Se formos calcular esse número, mas também relacionadas aos bairros que não têm, que estão para fazer regularização fundiária e também os bairros afastados, geralmente partes mais rurais, esse número sobe para 2.680 famílias. Então é um número bastante alto de pessoas que não têm acesso a essa questão, bastante básica e obrigatória por lei. Cada vez mais o cerco vem fechando para que isso seja solucionado. Isso não é só em Jacareí, isso é nosso Brasil inteiro. O Brasil vem nesse sentido para tentar solucionar essa questão, que já era para ter sido solucionada na década de 80 por várias outras questões e agora fecha-se o cerco novamente para tentar dar um jeito nisso. Márcio, a gente tem mais um assunto para a gente discutir rapidinho, que foi notícia, inclusive no Jornal Diário de Jacareí, que trata do mandato foi uma denúncia, O suplente de vereador Sebastião Moraes ingressou com uma denúncia na Câmara pedindo a cassação do mandato do Fernando da Ótica. Ambos são do PSC, do partido PSC, e amanhã isso será discutido aqui em plenário. Leilane, é uma situação que vem ocorrendo, já foi noticiado por todos os veículos de imprensa, por todos os meios de imprensa da nossa cidade. O vereador Fernando da Ótica vem sendo acusado de falsidade ideológica, entre outras questões, por ter supostamente falsificado um documento para obter empréstimo consignado no valor de um pouco mais de R$70 mil na Caixa Econômica Federal, em condições de que somente servidores efetivos poderiam obter, e não vereadores, em questões de mercado, em questões de parcelamento, etc. e tal. Essa acusação vem do seu suplente, do seu próprio partido, como vocês puderam verificar, Sebastião Moraes, correto? PSC. E no dia de amanhã, os vereadores deverão votar essa denúncia. Essa denúncia será votada pela Casa. Como que acontece? Será lida essa acusação por parte do suplente e, se obtiver a maioria absoluta da Casa, que seriam 7 votos, essa acusação deverá prosseguir e formar uma comissão processante, que deve ser composta por 3 vereadores por diversos critérios. O relator, o membro e o presidente, em critérios bastante igualitários para que se haja uma certa isonomia também. Isso caso a denúncia seja aceita por 7 votos. Se não for aceita, é arquivado. Se for aceita, prossegue para a formação dessa comissão processante. A partir do momento que você formou uma comissão processante, aí começa todo o processo, todo o rito em relação à formulação do relatório final. Então, existe prazo para que o vereador Fernando da Ótica possa se defender, existe prazo para apresentação de documentos, apresentação de provas, existe prazo para a contraparte, enfim, existe uma série de questões até que se chegue no relatório final. Chegando ao relatório final, os vereadores irão decidir se seguem o relatório ou não. Então, se o relatório decidir pela cassação, existe a necessidade do voto favorável de 2/3 da Casa, que seriam 9 votos. Isso se decidir pela cassação. O relatório também pode prosseguir pelo arquivamento
também, e aí haveria o arquivamento, haveria o fim da discussão. Mas então a gente vai precisar aguardar se, primeiramente, a acusação será aceita. Esse é o primeiro passo, lembrando, maioria absoluta, 7 votos da Casa. Márcio, se essa acusação, digamos assim, for aceita, enquanto se dá essa formulação do relatório, o vereador ele é afastado do cargo? Ele só será afastado se o presidente assim decidir e se a denúncia for acatada por maioria absoluta. Então, se a denúncia receber 7 votos favoráveis, o presidente decidirá se afasta ou não o vereador Fernando da Ótica. Isso é prerrogativa só do presidente, vereador Abner de Madureira. Se afastar, deverá imediatamente convocar o seu suplente, que no caso é o autor da acusação. Lembrando também, se esse fato ocorrer, se o vereador Fernando da Ótica for afastado e o suplente tomar posse, ele não participará do processo de votação de cassação do vereador Fernando da Ótica. Ele fica à parte, ele fica totalmente alheio a essa situação por estar sendo um dos maiores interessados na questão, né? Então, é só aguardar mesmo o afastamento, só por deliberação do presidente Abner de Madureira, se a acusação for aceita. Márcio, obrigado pela sua participação, por esclarecer essas questões aqui para a gente no Bom Dia. Lembrando que a sessão ordinária começa amanhã a partir das 9 horas da manhã. A gente vai para o intervalo e na volta quem estará aqui com a gente é o presidente da Câmara, Abner de Madureira. Bom Dia, volta já. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Com simples ações e algumas mudanças nos hábitos, fica mais fácil ter uma alimentação mais saudável. Quer ver? Procure fazer as refeições em horários parecidos todos os dias. Evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma em lugares adequados, prestando atenção ao que está ingerindo. E sempre que possível, em companhia. Quando estiver fora de casa, prefira locais que sirvam refeições feitas na hora. E faça compras em lugares que tenham grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Para terminar, treine suas habilidades culinárias. Comida caseira é sempre mais saudável. Essas e outras dicas estão no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Saiba mais em www.saude.gov.br/saudebrasil. Meu filho foi vítima do álcool. Não, ele não bebeu. Quem bebeu foi a mulher que atropelou e matou o Vitor em cima da calçada. Isso não foi um acidente. Vamos todos respeitar os pedestres, a sinalização, os limites de velocidade e nada de beber antes de dirigir. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Olá, gente, meu nome é Kátia Milena, trabalho aqui há 7 meses, estou aqui para passar algumas informações importantes para vocês, para falar sobre os materiais, no caso, que não são recicláveis. Olha só, pessoal, o que eu achei aqui. Madeira. Madeira não é reciclável, não é mesmo, Penha? Isso aqui não é reciclável. Isso aqui é madeira que a gente tem um caminhão cata-treco que passa uma vez por mês, bairro a bairro,
pegando esse tipo de material para levar para o aterro sanitário. Quem não conhece o caminhão do Cata-Treco, entra no site da prefeitura e lá fica bem informado quando que passa o caminhão. Se precisar antes do mês, é só entrar lá e pedir, agendar e pedir para poder retirar o que é rejeito do quintal da gente. Como madeira, tronco de árvore, móveis velhos, móveis de madeira. Agora geladeira, fogão, micro-ondas, essas coisas são para nós aqui da cooperativa. É reciclagem para a gente. Espero que vocês estejam entendidos essas dicas de hoje. Até a próxima e tchauzinho. No trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto, seja vivo. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Pilotar sem capacete. Imprudência. Costurar no trânsito. Imprudência. Andar em alta velocidade. Imprudência. Só este ano foram 566 mortes de motociclistas no trânsito em todo o estado. Imprudência na moto mata. Respeito à vida. São Paulo dirigindo com responsabilidade. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e para começar este segundo bloco vamos conferir alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. Aí tá a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, pediu a realização de serviços de tapa-buracos no asfalto da rua Norival Soares, no bairro Cidade Salvador, região leste da cidade. O vereador Valmir do Parque Meia Lua, do DC, pediu a instalação de barreira que impeça a conversão de caminhões na rua Tupari, no Jardim Bela Vista 2, região central de Jacareí. E, por fim, o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, pediu a instalação de iluminação pública na Academia ao Ar Livre do bairro Jardim Panorama, região oeste da cidade. Bom, e esses foram os nossos destaques. Agora a gente vai falar aqui da TV Câmara Jacareí. Há quase 2 anos, a TV faz jus ao seu título de pioneirismo e traduz em libras, simultaneamente, suas atividades legislativas. Luiz é cidadão jacareiense, nasceu surdo. No entanto, sempre que pode, acompanha as pautas políticas da cidade, vindo até o Poder Legislativo ou assistindo a sessões ordinárias, solenes e audiências públicas transmitidas pela TV Câmara Jacareí, que desde outubro de 2017 realiza traduções simultâneas em Libras, a língua brasileira de sinais. Daí este contato ficou mais próximo e o Luiz e mais de 11 mil pessoas que têm dificuldade de audição no município, sendo que mais de 300 delas são completamente surdas, segundo o último censo divulgado pelo IBGE em 2010, passaram a ter acesso aos assuntos discutidos e às leis que são aprovadas por nossos vereadores. Antes, eu olhava na TV, olhava no canal, não tinha intérprete. A primeira vez que eu olhei, eu fiquei muito feliz. Falta nas outras coisas que não tem, nas outras programações, só na Câmara.
A TV Câmara Jacareí é uma das pioneiras neste serviço e cumpre a exigência do Ministério das Comunicações por meio da portaria número 310 de junho de 2006, que garante recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência na programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão. Com esta medida, a TV Câmara Jacareí dá um passo importante, dia após dia, na inclusão da pessoa com deficiência na comunidade e, desta forma, nos aproximando de cada cidadão. Nós anunciamos no primeiro bloco a presença do presidente da Câmara e também vereador Abner de Madureira, mas por motivo de uma reunião de urgência na Prefeitura Municipal, ele não pôde comparecer. E hoje aqui de convidado especial tem uma pessoa que vocês devem estar com saudade já, o jornalista e também secretário de Comunicação, Elton Rivas. Seja bem-vindo. Bem-vindos não, obrigado, né? Sibeli, é o hábito, né? Vocês acharam que iam se ver livres de mim, né? É isso aí, muito bem. Bom, eu vou comentar essa matéria aí com vocês, né, do Libras. A Câmara Municipal de Jacareí é uma das primeiras câmaras municipais do Brasil de TVs câmaras a adotar o Libras, né, nas suas transmissões ao vivo, tanto de sessões solenes, sessões ordinárias e audiências públicas. A Lei Brasileira de Inclusão, ela determina que uma parte da programação, não mais do que 5 ou 6 horas, eu não me lembro com exatidão agora, sejam com transmissão simultânea em Libras. A gente excede bastante essa quantidade e tem novidades aí para o segundo semestre. Nós estamos produzindo junto com o Instituto Federal, o professor Rogério, umas videoaulas de Libras também para exibir aqui na TV Câmara Jacareí, ensinando aí a Libras para quem não é necessariamente surdo, mas para poder ampliar aí a capacidade de compreensão desse. Você fez o curso também, né, Sibeli, de Libras? Eu fiz o curso, mas eu estou longe de conseguir traduzir, até de entender o que na verdade, o surdo está comunicando. Preciso estudar mais, com certeza, com essas videoaulas do professor Rogério, eu espero aprender mais. Mas, Elton, a TV Câmara, ela começou esse processo, acho que há 2 anos, né, de transmissão em Libras. Como é que foi essa escolha dos profissionais? Porque nós também não entendemos muito bem o que elas falam, né? Como é que foi a avaliação técnica desse pessoal para conseguir fazer esse trabalho? Bom, as intérpretes de Libras, elas estão dentro do contrato da empresa terceirizada que presta serviços aqui para a Câmara Municipal, para a TV Câmara, né? Fornecendo mão de obra de jornalistas, editores, cinegrafistas. Então, essas pessoas, elas têm cursos, elas têm que ter certificação para trabalhar aqui. Em Jacareí tem uma oferta grande de profissionais de Libras, você encontra basicamente quase todas as igrejas, né? Muitas igrejas aqui da cidade têm profissionais de Libra que fazem a tradução. Quer dizer, existe um corpo aí de profissionais já. O Instituto Federal aqui, Campus Jacareí, também oferece uma formação para profissionais de Libras. As outras faculdades, aí, os cursos de pedagogia também têm disciplinas para isso. Isso acaba gerando uma mão de obra na cidade, né, para a tradução de Libras. É claro, né, que quem não sabe fica, como será que elas estão traduzindo direito, né? Então, a gente já aconteceu aqui como são termos às vezes muito específicos, né, termos do legislativo, às vezes é difícil encontrar um vocabulário, mas aí com a experiência que foi sendo criada aqui dentro, uma tradutora às vezes auxilia a outra, às vezes quando tem alguma dúvida em algum termo técnico, sempre tem alguém da nossa equipe lá para prestar essa assistência. Uma novidade, Sibeli, Leilane, o público que está nos assistindo, nós ainda esse ano vamos ter também o Close Caption na TV Câmara. São aquelas letrinhas que aparecem, que vão traduzindo simultaneamente o que está sendo dito. Uma legenda. Uma legenda oculta, né? Que você vai lá, aperta aquele botãozinho CC. Já foi adquirido esse equipamento, estamos em fase agora já de instalação, junto com os novos cenários, provavelmente vamos estar funcionando isso também. E isso também deixa a gente ainda mais pioneiro, é uma obrigatoriedade na lei. A TV Câmara Jacareí é ligada à rede legislativa, que são todas as TVs públicas legislativas aí do Brasil. E é uma obrigatoriedade agora que essas TVs também tenham isso, né, para dar mais acessibilidade no conteúdo, para as pessoas poderem acompanhar a TV, e facilita também aquela pessoa que está às vezes sintonizada num restaurante, num espaço público, que não consegue ouvir o que está sendo dito, mas o Close Caption está ali para ajudar também nesse processo. E aí o Close Caption é toda a programação, não é só durante os ao vivo, as sessões,
toda a programação da TV vai contar com o Closed Caption, ainda esse ano. Inclusão, né? Isso aí. A gente faz um intervalo aqui com a nossa conversa com o Elton para conferir as vagas de emprego disponíveis para essa terça-feira, dia 13 de agosto, lá no PAT, o posto de atendimento ao trabalhador aqui da cidade. Bom, temos aí então 2 vagas para administrador de recursos humanos, 3 vagas para auxiliar de cozinha, 2 vagas para corretor de imóveis e 2 vagas para recepcionista. Você confere mais oportunidades também lá no próprio posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Ou também você consegue mais informações sem sair de casa pelo site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. E a educação à distância cresceu muito nos últimos anos e já ajudou muita gente a ter um curso superior. Aqui em Jacareí existe a modalidade gratuita. Fazer uma faculdade há alguns anos era um sonho inatingível para muitos brasileiros. Realidade que vem mudando com o tempo, graças a programas do governo federal e à educação à distância. Hoje, mais de 1,5 milhão de pessoas fazem um curso superior sem estar todos os dias em uma sala de aula. E esse método de educação à distância é dividido em algumas modalidades. Nós temos 3 maneiras do aluno estudar, né? Nós temos o semipresencial, que o aluno vem aqui para a escola uma vez por semana, no caso no sábado, e durante a semana ele faz todas as suas atividades no ambiente virtual. Aí depois nós temos o online, esse aluno ele só vem no dia de uma aula inaugural e depois para realizar as provas. E nós temos a modalidade completamente aberta. Nessa modalidade o aluno estuda pela TV, com os livros do Centro Paula Souza. Quando ele acha que ele está preparado para fazer prova, ele marca a prova direto lá no Centro Paula Souza e faz a prova, para finalizar e conseguir sua certificação. O número de matrículas em cursos de licenciatura à distância aumentou 1.500% de 2005 a 2016, segundo dados da Fundação Carlos Chagas e da Unesco. Mensalidades menores, flexibilidade de horário e economia com locomoção pesam na hora de decidir entre um curso presencial ou à distância, como foi o caso do Tiago. Resolvi fazer distância porque eu economizo com passagem, por exemplo, para ir e voltar na faculdade, e também é mais barato também, né? A distância, o curso mesmo já é mais barato mesmo. É ele mesmo que organiza os horários das aulas, o tempo para tirar dúvidas e estudar para as provas. Mas tudo isso exige muita disciplina. Eu acredito que tem que ter mais disciplina sim, porque você tem que separar um tempo, né? E você vai ter que estudar, vai ter que ver as aulas todo dia, você tem que ver alguma aula. O que acontece de diferença no processo de aprendizagem da modalidade online e do presencial é que a modalidade online o aluno tem que ser autodidático, né? Ele tem que estudar mais, buscar mais, embora tenha um tutor ali para acompanhá-lo, para direcionar nas atividades, porque eles fazem atividades semanais no ambiente virtual. Então, embora ele tenha um tutor, ele não tem esse contato físico. A busca pela modalidade é tão crescente que, segundo a Associação Brasileira de Ensino à Distância, em 2023, as matrículas EAD devem superar as do ensino presencial. E existe a possibilidade de estudar com custo praticamente zero, porque algumas instituições oferecem gratuitamente diversos cursos, como a ETEC Cônego José Bento, que fica na Avenida 9 de Julho, aqui em Jacareí. Nós temos o curso de administração, comércio, secretariado e guia de turismo, nessa modalidade online. Então fica aí a oportunidade para o próximo semestre, você que está interessado em começar um curso universitário que seja à distância, tem essa oportunidade na ETEC aqui de Jacareí, que fica lá na Avenida 9 de Julho. Mudando um pouquinho de assunto, o Senado recebeu o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que é relacionado à reforma da Previdência. A proposta já foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é que a PEC seja votada na CCJ no início do mês de setembro.
presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, veio pessoalmente entregar a proposta de reforma da Previdência ao senador Davi Alcolumbre. A cerimônia foi na presidência do Senado. Essa missão delegada será discutida da mesma maneira, com toda a intensidade necessária, senadora Rose, com toda a vontade e o desejo de parlamentares e senadores que representam a federação. Em seguida, o presidente do Senado anunciou em plenário o recebimento da proposta de emenda à Constituição. E divido com todos os senadores a responsabilidade desse momento. Eu espero que cada um de nós tenhamos a consciência, que eu sei que temos, de construir nos próximos dias esse bom debate. Depois de recebida aqui no plenário, a proposta de reforma da Previdência seguiu direto para a Comissão de Constituição e Justiça. Aqui na comissão, os senadores terão até 30 dias para discutir e votar o texto. Estão previstas várias audiências públicas para debater o tema da reforma da Previdência. A presidente da CCJ disse que serão feitas audiências públicas todos os dias para debater a reforma e acredita que o relatório deve estar pronto para ser votado na comissão em 3 semanas. Na quarta-feira que vem, nós estaremos abrindo a comissão com aprovação ou não dos requerimentos que estão solicitando audiências públicas. Acabo de ser informada pelo relator que ele está protocolando um requerimento de audiência pública, de autoria, portanto, dele, para que nós possamos, na semana seguinte, ficar a semana toda, de segunda a sexta, se for necessário, fazendo as audiências públicas solicitadas. Então, dia 14, aprovação de requerimento, dia 20, a semana do dia 21, audiência pública, dia 28, se o relator estiver apto, pronto, ele pode entregar o relatório para votarmos na primeira semana de setembro, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório inicial para ser pautado em plenário. Simone Tebet explicou que alterações no texto da Câmara, como a inclusão de estados e municípios, podem ser feitas por meio de uma PEC paralela. Então nós temos 2 caminhos. Nós temos o caminho de alterar no texto principal. Hoje eu vejo que não é o sentimento da casa. O sentimento da casa é fazer as alterações que achar necessárias, mas em texto paralelo, que seria a segunda opção. E nesse texto paralelo incluir não só estados ou municípios, como também qualquer categoria, qualquer entidade que se sentiu injustiçada no meio desse processo. Não é possível uma reforma da Previdência que, como eu disse ainda há pouco, consome todo o recurso de investimento, as pessoas não entenderem que elas também precisam ser feitas, não só para atender o governo central ou o governo federal. As pessoas têm que compreender da necessidade de nós equilibrarmos as contas nos estados e nos municípios. Eu acho que a questão dos estados é um tema, se não hoje, amanhã, vai precisar ser tratado pelo Parlamento brasileiro também, mesmo que não seja nesse momento pelo Senado, mas acho que a gente precisa compreender que a gente vai precisar tratar muito da questão dos estados, não apenas na questão previdenciária. Estados e municípios também estão numa situação pré-falimentar. O texto da reforma ainda não é um consenso. Nós vamos usar os mecanismos regimentais necessários e suficientes para a gente chegar num texto que seja importante para o Brasil. Se tiver que obstruir, vamos obstruir. Se tivermos que fazer um acordo para chegar a um texto melhor, também vamos fazer um acordo. Só temos um objetivo, melhorar o texto. Eu acho que o texto ficou bom, mas ele pode ficar muito melhor ainda. Não é uma questão pura de ser oposição ou situação, é de como nós vamos diminuir o dano ao direito do povo brasileiro, que é o direito à previdência, o direito à seguridade social. O texto recebido pelo Senado prevê aumento da idade mínima para a aposentadoria, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O limite do benefício será a média de todos os salários. Aumento das alíquotas de contribuição para quem recebe acima do teto do INSS e regras de transição para os trabalhadores atuais. E a criação dos serviços de remoção, guincho, guarda e depósito de veículos apreendidos e também de carcaças de veículos abandonados em vias públicas de Jacareí está prevista no projeto de lei número 43, que aguarda votação aqui na Câmara. O projeto de lei do Legislativo número 43 de 2019 dispõe sobre serviços públicos de administração, remoção a depósito de veículos removidos ou apreendidos,
bem como de carcaças de veículos abandonados em vias públicas e dar outras providências. Mas eu acho importante a retirada desses carros, porque faz parte da limpeza da cidade também, certo? E fica um visual melhor para a cidade, né? Que encontrar esses carros abandonados. Eu acho interessante aqui em Jacareí já acontecer isso, de tirar a carcaça, carro velho aí estacionado, que não tenha dono, né? Lógico, que não tenha dono. Sim, eu sou a favor dessa lei. Eu sou contra deixar carros abandonados na rua, né? Primeiro porque pode atrair doenças, né? Como a dengue, né? E outras mais. E também porque eu acho que é um espaço que fica sendo utilizado desnecessariamente. Também sou a favor, eu acho que tem que retirar, primeiro porque atrapalha a passagem, atrapalha os outros carros e outras vezes pode virar um lixo no meio da rua. Você passa assim nas avenidas, você vê um carro com pneu furado, quanto tempo faz também, não, entendeu? Então a lei está ali para isso. Se o carro está com pneu furado faz 2 anos, perto da minha casa tem um punhado. Para mim, eu concordo, porque você vai ali, tem um carro abandonado ali, tudo bem, então retira ele, mas eu quero saber o que eles vão fazer. Então o projeto dele, Esse lance de lixo fica com até uma má aparência da cidade. E cá para nós, não tem necessidade, né? Se tá uma carcaça, se tá um carro velho sem uso, a gente tem que cuidar da nossa cidade, né? Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. Lembrando que você é de casa, pode participar, né? Pode opinar sobre os projetos que ainda não vieram aqui para plenário para serem votados, pode dar uma lida no projeto de lei e pode avaliar se você concorda ou não. Mais uma vez, importante, né? A sua participação justamente nessa construção do processo legislativo para que você entenda também das leis e seja aí um agente de mudança na nossa sociedade. E falando em agente de mudança, na quinta-feira a gente tem uma audiência pública que vai falar sobre a perturbação do sossego, né, Elton? É isso aí, olha, na quinta-feira, dia 15, às 7 da noite, audiência pública aqui na Câmara Municipal, promovida pela Comissão Permanente aqui da Câmara. E o tema é a lei do silêncio, vamos dizer assim, né? A perturbação do sossego, isso afeta casas aí noturnas, tem poucas hoje em Jacareí, né? Quem é mais da idade assim da Leilane lembra, Jacareí teve muita discoteca, né? Teve eu já estava com saudade disso aqui no Bom Dia. New Wave, teve muita casa, não teve uma época aqui em Jacareí nos anos 90, era a cidade do Vale, tinha mais casa noturna, hoje tem poucas aí funcionando, mas tem muito barzinho com música ao vivo. Esse projeto fala sobre isso, então o pessoal aí que trabalha com música, é importante comparecer, os proprietários de restaurantes, aí, lanchonetes. Também afeta a questão das igrejas também, que é um tema pouco discutido aqui nessa casa, mas também a igreja tem música, tem som alto, então de forma geral, né, essa audiência pública vai discutir tudo aquilo que pode vir a trazer aí perturbação do sossego, é a famosa lei do silêncio, né? A cidade essa discussão já aconteceu em outros momentos aqui na Câmara, tem leis aprovadas aqui sobre isso e agora uma audiência pública, então, no dia 15, quinta-feira, 7 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Bom, é isso aí. Obrigada, Elton, por voltar aqui para matar a saudade. Volte mais vezes. Isso aí. Obrigado também ao público que nos acompanha. Bom, Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Obrigado por sua companhia. Lembrando que você pode interagir com a gente, curtir e também compartilhar todo o nosso conteúdo. E amanhã tem sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã e nós voltamos na quinta-feira com mais informações para você. Fique ligado em nossa programação e reveja todo o nosso conteúdo no YouTube em youtube.com/TV Câmara Jacareí. Bom dia para todos vocês.